liberdade religiosa, por que é importante para a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Você vai entender à medida que nós avançamos aqui na apresentação do tema. Você vai entender por que a liberdade religiosa é importante. Sem a liberdade religiosa, nós não poderíamos estar aqui reunidos. Sem a liberdade religiosa, não teríamos a educação adventista. Sem a liberdade religiosa, não teríamos clube de aventureiros, clube de desbravadores, não teríamos o ministério da criança, não teríamos as atividades que temos hoje na igreja. Você não poderia estar aqui. Então a liberdade religiosa, quem sabe, é um dos setores, uma das áreas que a Igreja Adventista sempre tomou como muito importante. Esse ano a igreja completa 161 anos de existência. E nesse ano 2024, nós celebramos, eu não sei se deveríamos usar a palavra celebramos, mas nesse ano nós comemoramos os 150 anos do envio do primeiro missionário que sai dos Estados Unidos e vai para a Suíça como missionário, levando a mensagem de esperança. E aí você tem na tela essa informação dos 161 anos que completamos como Igreja Adventista. Te convido, por favor, pega a sua Bíblia rapidamente. Eu quero mostrar para você na Bíblia a data de nascimento do movimento adventista. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não nasce de uma disputa territorial. A Igreja Adventista não nasce da discussão de pessoas que estão buscando algum lugar, algum espaço de religião ou de igreja. Não, a Igreja Adventista, ela nasce na profecia bíblica. E aqui, se alguém te perguntar qual é a data de nascimento da Igreja Adventista na Bíblia, eu vou citar para você, Apocalipse capítulo 10, versículos 9, 10 e 11. Eu vou ler o texto. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho na mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Em 1844, quando Guilherme Miller, a partir de 1831, começa a estudar as profecias de Daniel e Apocalipse, ele chega à conclusão de que Jesus voltaria em 1844. Eu posso dizer para vocês que a data estava correta, não o evento. E aí, a partir desse momento, começa o movimento da Igreja Adventista, e hoje estamos aqui por esses inícios. Eu gostaria, quando apresento esses versos para vocês, apresento então a oficialização, o momento em que a Igreja Adventista, ela é organizada como igreja. 21 de maio de 63. Vocês vão ver aqui algumas imagens que talvez não sejam tão comuns na nossa realidade presente. Um dia antes da oficialização da igreja, do surgimento da igreja, 20 líderes, no dia 20 de maio, se reúnem para tratar, para tomar essa decisão importante. Ellen White e Tiago White estavam presentes aí, acompanharam essa reunião, aonde seria então tomada a decisão para o início do movimento de maneira oficial. O presidente da reunião, Aldrich, se vocês podem reparar, ele tinha apenas 35 anos de idade. O secretário, Uri Smith, 31 anos de idade. Vocês reparem que a igreja começa com líderes jovens. 35 anos o presidente e 31 anos o secretário dessa reunião. Você tem aí
as credenciais daqueles que participaram do início desse movimento. No dia 21 de maio, então, 8 delegados foram selecionados para redigir a Constituição que daria início ao movimento. E aí você vai entendendo por que a liberdade religiosa faz parte do DNA da mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque se não houvesse liberdade religiosa, a igreja não poderia dar prosseguimento à sua missão, ao cumprimento da missão. Então a Constituição foi aprovada e a Associação Geral dos Adventistas foi estabelecida a partir de 21 de maio de 1863. Um começo tímido, um começo pequeno. Nessa ocasião a igreja tinha 3.500 membros, 3.550 membros, 6 associações pequenas. Se você dividir aí, você vai ver associações com 600 membros, membros voluntários que dedicaram a sua vida para o início desse movimento. E desde o início, a igreja tem desafios gigantes. E o movimento começa então dando força para o cumprimento da missão. E eu quero destacar nessa manhã aqui, na Igreja Central de Curitiba, eu quero destacar 3 pontos apenas com vocês, apenas 3. Eu poderia falar de outros pontos. Eu poderia falar de 1888, o Concílio de Minneapolis, por exemplo, onde o tema da justificação pela fé foi um tema bastante trabalhado. Mas eu não vou falar disso. Eu poderia falar agora mais recente de Desmond Ford. O tema do estudo, do juízo investigativo, tema que poderíamos gastar aqui um bom momento falando sobre isso, mas não vou falar sobre isso. Eu quero destacar aqui, nesses 3 desafios, o primeiro deles, o fato de comemorarmos esse ano, os 150 anos do envio do primeiro missionário. Quero destacar aqui o envio do primeiro missionário que sai dos Estados Unidos para a Europa, especificamente para a Suíça, J.N. Andrews. Andrews foi considerado um dos teólogos, um dos acadêmicos, uma das pessoas mais preparadas que a igreja tinha nessa ocasião. Falava vários idiomas, tinha uma mente fotográfica. Pessoas, quando discutiam a respeito de uma possibilidade da Bíblia deixar de existir, em um desses diálogos, Andrews chegou a declarar que poderia citar todo o Novo Testamento de cabeça. Esqueceria algumas porções do Antigo Testamento. Imagine, às vezes para falar o Salmo 23, já esquecemos alguma coisinha por aí, não é verdade? Andrews, uma mente fotográfica. Quando ele volta da Suíça, ele deixa seus últimos $500, que no valor de hoje, em torno de 20 mil reais, ele deixa como oferta lá na Suíça, para que a igreja continuasse naquela região. Essa escultura foi feita pelos seus ex-alunos em carinho, em consideração, pela dedicação que ele teve pela causa. Aí está o seu filho Charles, a sua filha Mary. Charles com 16 anos, Mary com 12 anos. A sua esposa havia morrido 2 anos antes do envio dele como missionário para a Suíça. Eu vou terminar a minha mensagem aqui apresentando um slide de uma declaração de Andrews, uma declaração chocante, que deve de alguma maneira impactar o nosso coração. Essa é o primeiro destaque dessa mensagem. O segundo destaque, eu quero, dentro do contexto que a gente está aqui trabalhando, a liberdade religiosa. Repito, a liberdade religiosa sempre esteve no DNA da mensagem adventista, e você não teria muita dificuldade para entender por quê. A mensagem adventista, entre vários aspectos da mensagem de saúde, da lei de Deus,
aspectos do santuário, juízo investigativo, nós temos a mensagem do sábado. E por causa também da mensagem do sábado, a liberdade religiosa sempre esteve nos inícios como parte fundamental para que a igreja desse destaque a esse aspecto. Aí você tem uma linha do tempo, quando começa então a Associação Nacional da Liberdade Religiosa, e agora passa a ser, em 1893, a Associação Internacional da Liberdade Religiosa, trazendo para o seu meio, em um tempo da história aí, da liberdade religiosa, pessoas de outros movimentos que têm em comum a defesa da liberdade religiosa. Você vê, é um tema muito importante. Eu apresento esse como também um dos destaques da mensagem adventista no decorrer da sua existência. Quero apresentar agora um texto de Ellen White que chama atenção. E se vocês podem ler comigo aqui, a habilidade de Satanás é exercida em elaborar planos e métodos incontáveis para cumprir seus propósitos. Trabalha para restringir a liberdade religiosa e trazer para dentro do mundo religioso uma espécie de escravidão. Queridos, a distinção da mensagem da liberdade religiosa da Igreja Adventista, e essa é a nossa, nós damos esse direcionamento, é que a liberdade que nós queremos é a liberdade que nós temos que oferecer para as pessoas. Hoje à tarde nós vamos ter uma reunião aqui no auditório da União Sul e vamos falar sobre esses temas. A liberdade que nós queremos, temos que oferecer aos demais. Nós não podemos querer uma liberdade e não estar dispostos a oferecer para aqueles que pensam diferente de nós. Esse é um ponto importante. Chamamos isso de liberdade inclusiva. Aquilo que eu quero para mim, eu tenho que estar disposto a oferecer para os demais. E um terceiro ponto, e com esse ponto eu vou caminhar para o fechamento da mensagem. Esse é um momento importante. Eu já falei a respeito desse ponto em vários lugares, mas eu não me canso de falar, porque eu olho para esse ponto aqui como um ponto muito importante dentro da história do movimento adventista. E você vai entender por quê. Esse é um momento marcante, o Concílio Outonal, outubro de 1903. Queridos, dependendo do que acontecesse em 1903, nesse concílio, hoje, talvez nós não estivéssemos aqui. Hoje, talvez a igreja tivesse tomado outro rumo e nós não teríamos a Igreja Central de Curitiba. Por quê? Nessa ocasião, deixa eu também declarar o seguinte: esse concílio que aconteceu naquela ocasião, em 1903, acontece até hoje, no mês de outubro, na Associação Geral. Eu tenho participado de alguns desses encontros, sempre no início do mês de outubro. Nesse ano aí, 1903, o concílio aconteceu do dia 17 ao dia 25 de outubro. E teve algo especial nessa ocasião. Nesse momento, o Dr. Kellogg levou para o concílio a proposta de implementação do lançamento do livro The Living Temple. Alguns de vocês sabem, mas a maioria talvez não tenha essa informação. O livro The Living Temple de Kellogg trazia no seu conteúdo uma mensagem panteísta. E ele de alguma forma queria lançar essa ideia e queria que a igreja abraçasse a mensagem do panteísmo. Eu não sei, mas você de alguma forma deve saber alguma coisa a respeito de Kellogg ainda hoje. Quando a gente fala de sucrilhos Kellogg's, já ouviu falar disso? Sucrilhos Kellogg's é da família Kellogg. Já naquela ocasião, o tema da saúde na mente de Kellogg era muito forte. E ele tinha uma mente muito fértil. Ele era um entusiasta, era um líder influente. E de certa forma, ele queria, não tem nada a ver com o produto Kellogg,
mas ele queria colocar para a igreja a mensagem do panteísmo. Eu não tenho tempo aqui para explicar a vocês o que é o panteísmo, mas em linhas gerais, posso dizer que nós, como adventistas, nós cremos que Deus criou todas as coisas. Deus criou a maçã, mas Deus não é a maçã. Deus criou a árvore, mas Deus não é a árvore. E no conceito panteísta, existe uma ideia dentro dessa direção, de maneira muito simplória, é o que eu estou falando para vocês. E Kellogg queria que a igreja abraçasse essa ideia panteísta no seu ambiente de igreja. E ele, como diretor da maior instituição de saúde que a igreja possuía naquela ocasião, o sanatório de Battle Creek, eu quero que vocês observem essa data, 18 de fevereiro de 1902. 18 de fevereiro de 1902, essa instituição, esse sanatório, esse hospital, liderado por Kellogg estava de alguma forma usando da sua influência para atingir aqueles que estavam ao seu redor, a diretoria do hospital, com essas ideias panteístas. E como se Deus estivesse dando uma sacudida, como se Deus estivesse chamando a atenção de Kellogg e dos demais. O que acontece no dia 18 de fevereiro de 1902? O sanatório pega fogo, se acaba em fogo. Aí alguém poderia dizer, então agora Kellogg vai mudar de ideia. Kellogg agora vai se acomodar e vai aceitar a direção da igreja, parando com essa ideia, com esse tipo de pensamento. O interessante, queridos, e eu acho que é uma nota importante de dizer a vocês, alguns criticaram muito Ellen White, porque Ellen White manteve contato permanente com Kellogg. O que Ellen White queria? Ela queria resgatar o Kellogg, porque sabia do potencial de liderança que Kellogg tinha. Então ela se aproximou dele, ela o tinha como filho, tinha muito carinho por ele, fez de tudo para resgatá-lo, mas ele continuou com o seu pensamento. 18 de fevereiro, agora veja a próxima data, veja se tem algo, 30 de dezembro de 1902, quanto tempo do dia 18 de fevereiro de 1902 para 30 de dezembro de 1902, qual é o tempo de diferença? 10 meses e alguns dias. O que aconteceu? A casa publicadora Review and Herald se acabou em fogo. O livro de Kellogg, The Living Temple, estava lá no prelo, estava para ser impresso, e a casa publicadora pegou fogo e não sobrou nada. Quando a gente vai estudar o momento, a ocasião, perguntas feitas aos bombeiros que tentaram apagar o fogo, eles diziam que é como se estivesse jogando gasolina no fogo. Quanto mais usavam produtos para apagar, mais crescia o fogo. Como se Deus estivesse dando uma sacudida, como se Deus estivesse dizendo, Kellogg, para com isso. E aí agora você poderia dizer, então agora Kellogg e seus adeptos, seus discípulos, mudam de ideia e desistem de dar continuidade a essa proposta, a esse pensamento. Agora chegamos em 1903. Uma reunião de quarta-feira. Todo dia, a igreja deveria estar tratando do evangelismo para o mundo. A igreja deveria estar reunida para como alcançar os países não alcançados. Como ampliar a mensagem lá na região sul, no território sul-americano. Como alcançar mais a Suíça, como alcançar outros países. A reunião era para tratar de evangelismo e teve que passar o dia todo tratando do livro de Kellogg.
9:30 da noite, uma quarta-feira, cansados. O presidente da igreja naquela ocasião, pastor Arthur Daniels, sai da reunião. Um discípulo de Kellogg se aproxima do presidente da igreja, do pastor Daniels, e faz essa declaração aí, ó. Você está cometendo o maior erro da sua vida. Um dia desses você estará envolto em cinzas, e outra pessoa será o presidente, e nós vamos avançar com essa ideia. Veja que postura ousada. Veja que postura abusiva. Nós queremos implantar essa ideia. O pastor Arthur saiu desse momento e foi para o seu aposento, foi para o quarto aonde ele estava. E quando ele chegou lá, seria importante dizer que Ellen White não estava nessa reunião, ela estava fora, mas ela foi incomodada 2 semanas antes, ela foi como que perturbada na sua mente a respeito dessa situação, e ela mandou uma carta para o presidente da igreja, que chegou, e quando ele chega no quarto tinha a mensagem de Ellen White, e a mensagem de Ellen White dizia assim: quando o pastor Arthur Daniels chegou em seu aposento, tinha uma correspondência da irmã Ellen White dizendo, o que dizia a mensagem? Pode ler para mim o que dizia a mensagem? Não publique o livro. Esse livro vai trazer dano para a igreja. É por isso que eu disse, dependendo do que acontecesse nessa ocasião, talvez hoje nós não estivéssemos aqui para contar a história. Porque dependendo do que aconteceu aí, a igreja deu continuidade à sua existência, avançando. E aí, irmãos, Ellen White fala do impacto que ela recebeu para escrever o que ela escreveu, e ela conta como que o Espírito Santo de alguma maneira tocou o seu coração. E se você me permite, eu gostaria de trazer o texto que ela escreveu. É um texto de algumas linhas, mas eu penso que vale a pena a gente olhar o texto. Queridos, ela diz que é como se tivesse um grande navio, e diante do navio um grande iceberg. E ela então escreve o texto falando desse encontro do navio com o iceberg. E olha o que ela escreve: uma noite foi-me apresentada claramente uma cena. Eu quero que você depois me responda uma pergunta. Depois que eu ler esse texto aqui, eu quero que você me responda uma pergunta. Uma noite foi-me apresentada claramente uma cena. Achava-se sobre as águas um navio, envolto em densa cerração. Súbito o vigia bradou: iceberg à frente. Ali, elevando-se muito mais alto que o navio, estava um gigantesco iceberg. Uma voz exclamou: enfrentai-o. Não houve um momento de hesitação. O maquinista pôs todo o vapor e o comandante dirigiu o navio diretamente para cima do iceberg. Com um estrondo, o navio deu contra o gelo. Os passageiros foram sacudidos violentamente pela força da colisão. Nenhuma vida se perdeu. O navio sofreu avaria, mas podia ser consertado. Refez-se da colisão, tremendo por todos os lados, qual criatura viva, e seguiu o seu caminho. A pergunta é: que navio é esse? Que navio é esse, queridos? Que navio é esse? Essa é a igreja que você faz parte dela. A igreja ameaçada em sua continuidade. A igreja ameaçada para que não cumpra o seu propósito. E aqui eu repito, por que é importante a liberdade religiosa para a igreja adventista? Porque ela tem uma mensagem a ser anunciada ao mundo. Você faz parte desse navio, dessa embarcação. Você faz parte desse movimento. E quando diz aí, e seguiu o seu caminho,
o que seguiu o seu caminho. Veja, quando você chega na região de Battle Creek hoje, você olha para aquele lugarejo e você pergunta, como que daqui saiu esse movimento para alcançar o mundo? Quando você chega aqui em Santa Catarina, em Gaspar Alto, onde começa esse movimento aqui no Brasil, em alguns outros lugares já tinha colportores, por aqui já passava colportores aqui nessa região, anunciando a mensagem. E você olha como que desses lugares, se você for lá em Gaspar Alto até hoje, um lugar pequeno, pouco representativo, e você pergunta como que a mensagem vai tomando proporções e vai alcançando. Primeiro pastor aí nessa região, 1895, e por aqui, em Curitiba, já havia presença de colportores, a escola internacional adventista já começava por aqui, e aí você tem a foto, e o movimento vai crescendo, vai se expandindo, aqui e ali. Querido membro da igreja adventista, eu quero que você olhe para essa foto, ou essas fotos, e perceba como que a mensagem vai tomando proporções. No Brasil, hoje a gente chega... Hoje nós chegamos aqui numa igreja como essa. Que maravilha, não, irmãos? Que templo lindo, né? Mas não foi assim no começo. Não foi assim nos seus inícios. Quando você olha, eu quando olho para essa imagem, algumas pessoas destacam aí nessa imagem. Na seta do meio, Ciro Raton pregou, saía lá do centro do Rio de Janeiro, pastor Ari Gomes, ia lá para a região de Rio Bonito, Braçanã, pregar. A outra seta, do meu lado esquerdo, da direita de vocês, Jonas de Carvalho, ganhador do concurso bíblico em nível internacional, saía do Rio de Janeiro para ir pregar. Aquela terceira seta do meu lado direito, esquerdo de vocês, ali está a minha mãe, a Vilma, hoje com 80 anos, essa foto tem em torno de 65 anos, pessoas que saíram do seu lugar para ir pregar em outros lugares, levando assim a mensagem. Não foi fácil os inícios. Hoje, quando nós chegamos aqui nesse templo, saiba que em algum momento esse templo se reuniu em casas, se reuniu em lares, em garagem, pessoas que abriram espaço para ver a mensagem alcançar pessoas. Impressionante, importante que a mensagem continue sendo pregada, sendo anunciada, e hoje, no território da divisão sul-americana, são 16 uniões, 8 no mundo hispano e 8 no Brasil. A União Sul Brasileira aqui, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, representando uma dessas 8 uniões. Veja como que a mensagem vai tomando proporções e vai alcançando lugares até a volta de Jesus. Você tem aqui, hoje, esse número já está desatualizado, são mais de 30 mil igrejas e congregações, 2.700.000 membros, mais de 5 mil pastores, 3.700 distritos pastorais. Ano que vem vai abrir o novo campo lá em Manaus. Vamos ter 90 associações e missões, 16 uniões, grandes instituições e pequenas instituições, escolas e universidades, clínicas e hospitais. E quando você olha para o mapa no mundo, você vê a expansão da igreja chegando em 212 países no mundo, com a presença da mensagem adventista. Amém, queridos? Deus abençoando esse movimento para alcançar o mundo, porque Jesus precisa voltar. E
E me chama a atenção, e aqui eu já estou caminhando para fechar a mensagem, queria dizer para vocês que alguns icebergs têm se levantado diante desse movimento. Lá em 1903, Kellogg com The Living Temple, a ideia, a proposta do panteísmo. Em alguns momentos poderíamos falar dos ataques que a igreja vai recebendo aqui e ali. Mas eu queria apresentar a você alguns icebergs que se apresentam diante desse movimento, diante desse navio, que chamam a nossa atenção. E você, como membro da igreja, eu te faço um apelo agora, esteja atento para isso. Esteja desperto. A autoridade da Bíblia sendo questionada a cada momento. Isso vai se tornando cada dia mais forte. O pastor Hélio Carnassali falava ali na classe que você deve usar a Bíblia, o espírito de profecia, não que você não possa usar outras literaturas, mas esteja atento, porque o inimigo cada dia vai pondo em xeque a autoridade bíblica, a identidade adventista, os valores da igreja adventista. Queridos, não tenho tempo para entrar aqui nesses valores, nessa identidade, mas essa igreja tem uma identidade, ela não começou hoje, ela tem uma história. A interpretação e a autoridade profética, a criação em dias literais, mesmo dentro do movimento adventista, vai surgindo aqui e ali. Alguns que querem dizer que a criação foi em dias milenares e não em dias literais. Um ataque aos fundamentos dessa igreja. Teologia sobre a pessoa de Jesus. O ponto 6, situações morais contrárias à Bíblia. Só nesse ponto aqui, queridos, poderíamos gastar um bom tempo falando das questões que envolvem imoralidade ou moralidade. A mensagem do santuário, juízo investigativo. Ellen White e a sua inspiração divina. Uma mudança no adventismo, com muita ênfase no emocional, as músicas, mensagens, etc. Quem sabe uma mensagem mais superficial. Não queremos nos aprofundar. Às vezes queremos muito falar o que as pessoas querem ouvir e não aquilo que elas necessitam ouvir. Porque quando falamos aquilo que as pessoas precisam ouvir, talvez não seja muito confortável. Talvez gostemos mais de ouvir aquilo que nos agrada. Não queremos ouvir falar de comportamento, de estilo de vida. Por favor, fale da graça, fale da mensagem de salvação, mas não venha dizer para mim aquilo que eu tenho que fazer. Queridos, icebergs modernos, desafios que envolvem também o desafio da restrição à liberdade religiosa. Saiba que as mudanças podem acontecer de um momento para o outro. Enquanto temos liberdade, devemos agradecer e louvar o nome do Senhor. E para terminar, queridos, quero mostrar a vocês algo que tem a ver com... Duda, me ajuda aí, Duda, não está passando aqui. Quero terminar aqui com esse texto de Andrews, primeiro missionário enviado para a Suíça. Algo impactante aconteceu quando ele estava para voltar da Suíça. Ele escreveu esse texto aí. Olha que texto impactante. Ontem pela manhã, às 4h30 da madrugada, faleceu a minha amada filha Mary, com 17 anos de idade. Ela foi uma ajuda muito importante lá na Europa. Inclusive, quando atravessamos momentos difíceis, ela enfrentou tudo com valentia e paciência. A Mary era como uma secretária, como uma ajudadora de Andrews na evangelização da Suíça. Sua menina, 17 anos. Ela suportou tudo de maneira paciente, com fé e esperança. Ela sofreu ali,
ela foi enfermada de tuberculose. E essa tuberculose progrediu rapidamente. Logo veio a óbito, quando a sua ajuda era muito importante. E agora, olha a frase de Andrews. A frase diz: quem estará ali para ocupar o seu lugar? Quem estará ali? Passa para mim aí, Duda, por favor. Dá mais um clique aí. Mais um. Quem estará ali para ocupar o seu lugar? Queridos, eu fico imaginando o seguinte: um pai, eu tenho um filho, Mateus. Meu filho mora em Hortolândia, estuda psicologia. É o único filho que nós temos. Eu e a Gianete, que fez uma semana aqui com vocês. Eu sou muito difícil de chorar. Difícil você tirar lágrimas de mim, muito difícil. Mas quando você toca no Mateus, meu filho, aí eu choro igual uma criança. Tudo que envolve o filho, aqueles que são pais aqui, se você não é pai, se você ainda não é pai, você ainda não é mãe, um dia você vai entender isso. Quando toca a família, quando toca um filho, machuca e machuca muito. Eu fico imaginando esse pai, Andrews, como missionário, longe da sua terra. A sua filha ali todo o tempo ajudando, cadastrando nomes, enviando cartas do lado dele. E ela pega uma tuberculose e vem a óbito. Então ele vai e descreve. 4:30 da manhã, acontece, de maneira inesperada, morre. Mas a última frase dele tem um cunho totalmente missionário, totalmente evangelista. Ele está preocupado, ele está sofrendo, ele está sentindo a dor da perda, do vazio, da ausência da pessoa. A sua esposa havia morrido, agora ele perde a filha, coração partido. Mas veja o coração do missionário. Quem vai estar ali para ocupar o lugar dela, para que a mensagem possa alcançar outras pessoas? Querido, você que acompanha pela internet, você que está aqui nessa igreja, o grande desafio que você tem ao fazer parte de uma igreja assim, é de ser um mero espectador. É de vir para a igreja, se assentar nesse banco tão confortável. E eu não estou te dizendo que não é bom, eu não estou dizendo que você não deve fazer isso. Venha, mas não seja apenas um mero espectador. Você tem uma missão a cumprir. Essa igreja tem no seu sangue a missão de buscar outros para o reino de Deus, a missão da expansão. E eu soube que há um tempo atrás essa igreja abriu uma outra igreja no Batel, se eu não me equivoco. Talvez eu esteja equivocado em relação ao nome, mas eu queria dizer para você: tenha como parte aí no seu coração o desejo de expandir o reino de Deus, levando a mensagem de esperança para aqueles que não conhecem. Eu vou convidar o quarteto vai cantar agora uma música que tem tudo a ver com isso. E se de alguma forma você gostaria de dizer a Deus: querido Deus, eu não quero ser apenas um mero espectador,
Eu quero ser bênção nas tuas mãos para abençoar a vida de outros. E se de alguma maneira você quer dizer para Deus: Senhor, eu quero servir, eu quero ser bênção. Se de alguma maneira essa música toca o seu coração, se de alguma maneira o Espírito toca o seu coração, eu queria pedir que você aí onde está, se coloque em pé. À medida que a música vai tocando, mas eu queria pedir que você ore a Deus e diga: Senhor, eu não quero apenas entregar a minha oferta, eu não quero apenas entregar o meu dízimo, eu não quero apenas estar aqui a cada sábado, mas eu quero entregar mais, eu quero entregar os dons, os talentos que o Senhor me deu, para de alguma maneira abençoar a vida de outras pessoas. Quem sabe dando um estudo bíblico, quem sabe usando a Novo Tempo, quem sabe, você sabe o que você pode fazer. E se de alguma maneira você gostaria de dizer para Deus: Senhor, eu quero servir, eu quero fazer mais. Ouça a música e no final oramos. Deus nos chama para servir e o seu nome proclamar, levando o evangelho a cada bairro e a cada lar. Procura homens de valor, de fé e comunhão, de coração repleto do puro amor cristão. Deus não precisa de alguém de intelecto incomum, e nem está buscando alguém só para ser mais um. Embora chame a muitos, bem poucos querem. Então você servir, venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Deus chama aqueles filhos que um dia transformou e quer mostrar ao mundo que a verdade triunfou. São poucos, não são muitos, mas são cheios de poder. Junto a esses que é você, venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão,
estará ali para ocupar o lugar dela. Que essa mensagem de alguma forma possa impactar a nossa mente, o nosso coração. Jesus ainda não voltou, Jesus ainda não veio. Enquanto esse dia não chega, nós precisamos estar envolvidos com a missão de levar esperança para as pessoas. Querido Pai, que essa igreja possa continuar sendo um farol aqui nesse lugar. Que cada membro dessa igreja, cada família aqui representada de alguma maneira, possa se sentir desafiada para poder levar esperança para aqueles que não têm essa esperança. Querido Deus, se por acaso temos aqui pessoas machucadas, sofrendo por alguma enfermidade, se temos alguém aqui, ó Deus, sem esperança no coração, desanimado na sua fé, eu quero pedir, ó Deus, que o Teu Espírito possa revigorar essa pessoa, para que possa sair dessa igreja hoje disposta a fazer a Tua vontade com mais dedicação, com mais ousadia. Abençoe os amigos que nos acompanham pela internet, milhares de pessoas. Abençoe cada uma delas, ó Deus, ali na sua casa, onde estiver nesse momento ouvindo essa mensagem, que o Teu Espírito também possa abençoar essas pessoas. Despede-nos com a Tua paz. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.